Dois líderes políticos prestes a enfrentar as urnas. Dois líderes abraçados em torno de valores ultraconservadores que não raro descambam para o preconceito. Dois líderes expoentes de uma onda de extrema-direita que já foi mais forte, mas ainda testa os limites da democracia. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Oi, eu sou Antônio Mami, estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, dia em que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro se encontrou com o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, em Budapeste. Os dois fizeram uma reunião e depois falaram à imprensa. O Bolsonaro tinha chegado de um encontro com Vladimir Putin, presidente da Rússia. Na passagem por Moscou, tanto o presidente brasileiro quanto seus apoiadores fizeram um esforço para tentar encaixar afinidades ideológicas. Buscaram destacar o perfil conservador e militarista de Putin. Tentaram explorar a ideia de líderes fortes e viris, tudo isso circulando na bolha bolsonarista. Todo esse esforço aconteceu para tentar compensar o fato de que o Putin é aliado estratégico da China e da Venezuela, países recorrentemente atacados por Bolsonaro. Na passagem por Moscou, aliás, o presidente brasileiro prestou homenagem ao túmulo do soldado desconhecido, que representa o esforço e as perdas humanas da União Soviética comunista contra as tropas nazistas de Adolf Hitler na Segunda Guerra. A visita a esse túmulo do soldado desconhecido é praxe entre chefes de Estado, mas a hashtag Bolsonaro comunista logo tomou as redes, e o presidente brasileiro sentiu o golpe. No Facebook, ele escreveu que soldado é simplesmente soldado. As justificativas do Bolsonaro à sua base de apoio no Brasil tentam se manter na linha da sua política externa, uma política pouco pragmática, mas focada no personalismo e nas afinidades ideológicas dos líderes com quem se encontra. O ponto é que, ao sair de Moscou e se dirigir a Budapeste nesta quinta-feira, os ruídos ideológicos desapareceram. Com o Viktor Orbán, Bolsonaro estava ao lado de um dos maiores expoentes da extrema-direita mundial, e ele deixou claro as afinidades. Considero o seu país o nosso pequeno grande irmão. Pequeno se levarmos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais. E grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidas em 4 palavras: Deus, pátria, família e liberdade. Comungamos... Esse é o Bolsonaro no pronunciamento ao lado de Orbán depois da reunião que teve com ele. O presidente brasileiro recorreu aí a um lema que já usou antes: Deus, pátria, família e liberdade. Esses 3 primeiros termos, Deus, pátria e família, eram o lema da Ação Integralista Brasileira, um movimento de viés fascista que atuou no Brasil nos anos 30. Nas suas falas, o Bolsonaro acrescenta a palavra liberdade, uma expressão da qual ele se apropriou para defender o armamentismo e o desrespeito às regras sanitárias durante a pandemia de Covid-19, entre outras bandeiras. Ainda no pronunciamento, o Bolsonaro fez referência a uma reunião que tinha tido pouco antes com o presidente húngaro, o János Áder, uma figura decorativa com pouco poder no sistema do país europeu. O foco dessa reunião, anterior à reunião que ele teve com Orbán, tinha sido o meio ambiente. Na questão ambiental, eu tive a oportunidade de falar para ele o que representa a Amazônia para o Brasil e para o mundo. E muitas vezes as informações sobre essa região chegam para fora do Brasil de forma bastante distorcida, como se nós fôssemos os grandes vilões no que se leva em conta a preservação da floresta e sua destruição, coisa que não existe. O Bolsonaro repetiu, portanto, um discurso que costuma fazer em fóruns internacionais e que ele já fez até na Assembleia Geral da ONU. É um discurso de que está tudo bem com a Amazônia, mas não está. O desmatamento na floresta está em alta em seu governo. Um relatório do início de fevereiro feito pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia mostra que o desmatamento do bioma foi 57% maior entre agosto de 2018 e julho de 2021 do que entre agosto de 2015 e julho de 2018. Ou seja, no período que pega boa parte dos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, houve uma forte aceleração da derrubada da floresta, na comparação com o período anterior.
Segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o aumento do desmatamento é reflexo do enfraquecimento dos órgãos responsáveis pela fiscalização e da falta de medidas coercitivas, como prisão e multa, além do relaxamento das leis ambientais. Então o que aconteceu foi que o Bolsonaro usou ali o seu breve tempo de pronunciamento para reforçar um de seus negacionismos recorrentes. Já o Viktor Orbán, ao falar, bateu numa das teclas que caracterizam seu governo, que é a xenofobia. Gostaríamos muito de preservar nossas raízes e a imigração, na verdade, não colabora muito para essa questão de manter essas raízes estabelecidas, disse o Orbán num dos trechos do pronunciamento. O primeiro-ministro da Hungria também destacou a família, dizendo que vai fazer o possível para manter essa instituição de modo sólido e bem protegido. Esse pronunciamento conjunto foi um momento de afinidade entre o Bolsonaro e o Orbán, momento que contou até com um abraço entre os dois. Agora ouça esse trecho aqui da fala do presidente brasileiro. Ele resume a reunião desta quinta em Budapeste. Acredito na Hungria, acredito no prezado Orbán, que eu trato praticamente como um irmão, dadas as afinidades que nós temos na defesa dos nossos povos e na integração dos mesmos. Viktor Orbán é um dos maiores expoentes europeus da extrema-direita. O termo em inglês é far-right, que também pode aparecer em português como ultradireita. Esse setor tem como característica uma relação de ambiguidade em relação às regras democráticas. A extrema-direita é frequentemente apoiada no populismo, que é um fenômeno caracterizado pela construção de um discurso que coloca o líder político como o único e legítimo representante do povo em sua batalha contra as elites dominantes. É um grupo que tinha até o fim de 2020 o bilionário Donald Trump como principal nome. Afinal, o magnata estava no comando da maior potência mundial, os Estados Unidos, cargo que perdeu numa eleição que acusa falsamente de ter sido fraudada. Como líder desse setor na Hungria, o Orbán incita sua base eleitoral radicalizada contra a imigração estrangeira e contra a comunidade LGBTI+. É um discurso que vê uma degeneração dos valores morais intrínsecos à identidade nacional húngara e europeia. Na visão do Orbán, combater os estrangeiros e os gays é, portanto, defender a Hungria, a Europa e a religião católica. O Orbán chegou ao poder em 2010. Ele já tinha ocupado o cargo na virada dos anos 90 para os anos 2000, numa época que ainda não tinha o perfil tão radical. Na nova versão ultraconservadora, o Orbán aprovou no parlamento uma série de leis contra a população LGBTI+, e os imigrantes, a despeito das pressões da União Europeia. O primeiro-ministro da Hungria também investiu contra o judiciário do país, buscando reformas que criaram novos tribunais com parte dos magistrados submetidos diretamente ao governo. O movimento é apontado como uma das várias ações do Orbán que o tornam um risco à democracia. O Viktor Orbán esteve em Brasília na posse do Bolsonaro em janeiro de 2019. Meses depois, um dos filhos políticos do presidente brasileiro, o deputado Eduardo Bolsonaro, viajou para a Hungria e foi recebido na sede do governo. O Eduardo depois postou nas redes sociais um agradecimento ao Orbán, dizendo que aprendeu bastante com a visita, abre aspas, principalmente sobre cultura, trato com a imprensa sem politicamente correto e etc., fecha aspas. No Brasil, o Bolsonaro não aprovou reformas no judiciário, apesar de parlamentares ligados a ele já terem tentado mudar a lei para permitir que ele, o Bolsonaro, indicasse mais ministros para o Supremo Tribunal Federal. Mas a relação entre o presidente e o judiciário, mesmo sem reforma, é tensa. E também é motivo de preocupação por causa das ameaças de ruptura institucional já feitas pelo Bolsonaro. A relação com a imprensa é também bastante tensa. Bolsonaro xinga e ataca repórteres de forma recorrente. Para as eleições de outubro de 2022, o presidente brasileiro mantém um constante questionamento sobre a segurança das urnas eletrônicas. Fala em fraude sem apresentar provas, ecoando o que fez o Trump nas eleições americanas do final de 2020. Apesar de haver analistas que consideram as investidas do Bolsonaro mais bravata do que uma ameaça real, boa parte dos cientistas políticos aponta aí riscos à democracia, algo que pode, no mínimo, tumultuar o processo eleitoral e pode até acabar numa versão local da invasão do Capitólio, prédio do Congresso dos Estados Unidos, que foi tomado ali no comecinho de 2021 por trumpistas indignados com sua derrota. Na Hungria, o Orbán vai ter o seu desafio nas urnas mais cedo, agora em abril. Ele tem diante de si uma frente unida de 6 partidos da oposição.
Um grupo bastante heterogêneo que tem como lema a frase "qualquer um menos Orbán". Pela primeira vez em 12 anos, o ultradireitista corre o risco de perder o cargo. Já o Bolsonaro se apega a 1/4 do eleitorado que permanece fiel a ele. Sua reeleição em outubro, assim como a prova das urnas de Orbán daqui a 2 meses, não é tarefa fácil. Bolsonaro vem sugerindo em sua viagem à Europa que teve ali algum papel na distensão entre Rússia e as potências do Ocidente em torno da Ucrânia, algo que não se sustenta nos fatos. E mesmo essa distensão parece agora estar ameaçada. Quem explica pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O governo da Ucrânia acusou os separatistas apoiados pela Rússia por um ataque com artilharia que acertou um jardim de infância e deixou 3 adultos feridos na fronteira entre os 2 países nesta quinta-feira. O ataque não foi de grandes proporções e também não foi um ataque inédito. Separatistas, apoiados pela Rússia, e tropas do governo da Ucrânia se enfrentam com frequência nesse local há 8 anos. O problema é o momento em que isso acontece. No início da semana havia um clima de otimismo com o anúncio de Moscou sobre o fim de alguns exercícios militares que são vistos como ameaçadores pela Ucrânia, pelos Estados Unidos e pelas potências europeias. Quem está preocupado com a paz, quem está cansado com as tensões, viu nesse gesto do início da semana um possível sinal de distensionamento, mas houve muito ceticismo também. Agora, essa nova escaramuça, no Jardim da Infância, volta a elevar a temperatura. No mesmo dia, o governo americano disse que a Rússia não está retirando tropas da fronteira com a Ucrânia, como Putin tinha prometido. Ao contrário, os russos teriam enviado 7.000 soldados para se juntar aos mais de 100.000 que foram colocados ali em novembro de 2021. Em seguida, o governo russo expulsou de Moscou o vice-embaixador americano, que estava há 3 anos no cargo. Muita gente argumenta que não há nada de errado em Putin mover suas próprias tropas dentro do limite de seu próprio território. Mas há precedentes que não permitem dizer que essa seja uma atitude comum. O Putin anexou à força uma parte do território da Ucrânia em 2014. A anexação da Crimeia foi uma agressão à Ucrânia. Além disso, os russos enviam informações, armas e munições para grupos rebeldes que mantêm ações militares contra o governo da Ucrânia. A principal preocupação da Rússia é com a entrada da Ucrânia na OTAN, um tratado militar que une potências do Ocidente desde os tempos da Guerra Fria. A situação, nesse momento, permanece em aberto, numa disputa em que todos os lados envolvidos têm interesses a defender. Uma disputa em que, nos últimos dias, cada passo na direção da desescalada militar é esquecido no dia seguinte, com um novo retrocesso, mais desconfiança e novas ameaças. Nessa quinta-feira, passou de 100 o número de mortos em meio à chuva e aos deslizamentos em Petrópolis. O temporal que caiu sobre a cidade da região serrana do Rio aconteceu na terça-feira. O volume de água que caiu foi grande por causa de um fenômeno chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul. A redatora Mariana Vick está conversando com especialistas sobre a relação desse fenômeno com os impactos que o mundo sofre por causa das mudanças climáticas. Mariana, essa chuva toda na região serrana tem a ver ou não com as mudanças climáticas? A resposta mais precisa para essa pergunta é que, a rigor, a gente ainda não sabe. Para comprovar que a tempestade que atingiu Petrópolis foi causada pela mudança do clima, seria preciso que cientistas analisassem especificamente esse caso e comprovassem a relação por meio de uma pesquisa. Mas o fato de a cidade ter tido provavelmente sua maior chuva em 50 anos corresponde às projeções de cientistas de que tempestades como essas tendem a ficar mais intensas e frequentes no contexto do aquecimento global. Cientistas chamam eventos assim de eventos climáticos extremos. Vale lembrar que só nesse verão, desde o fim do ano passado, o Brasil teve outros temporais muito intensos nos estados da Bahia, de Minas e São Paulo. Bom, Mariana, existem aí então vários indicativos. Pelo que você ouviu na sua apuração, por que tem uma resistência grande das pessoas quando o assunto mudança climática entra no debate? Evitar falar de mudança climática é ainda uma reação muito comum quando acontece esse tipo de desastre. Vários cientistas tentam entender por que isso acontece. Num artigo de 2021, pesquisadores da Universidade de Brasília apontaram alguns motivos para esse tipo de negacionismo.
O primeiro, que parece ser mais generalizado, é que a mudança climática é um fenômeno muito gradual, difuso e complexo. Como é difícil imaginar o que é a mudança climática, é difícil também acreditar que ela tenha causado um evento como esse. Outros motivos são mais específicos. No caso dos desastres naturais, a mudança climática não cria novos problemas, mas acentua os que já existem. É muito comum a gente ouvir que todo verão é assim mesmo, com chuva e enchente. E realmente todo ano isso acontece, ainda mais nas cidades do Brasil, que tem uma série de problemas urbanos. Mas essa frase de que é assim mesmo ignora que essas chuvas e outros eventos climáticos estão ficando cada vez mais severos. Outro fator é a desigualdade. Os desastres causados pela mudança climática não atingem todo mundo da mesma forma. Nesse contexto, fica mais difícil criar um consenso de que a crise do clima é um problema. Esse texto da Mariana você pode ler em nexojornal.com.br. O fim de semana está aí no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa, nesta nova sessão com dicas culturais que vem da ótima newsletter da Gama intitulada Achamos que Vale. Não assina essa newsletter ainda? A gente vai deixar um link para você na descrição do episódio. Eu acho que vale. Alô, aqui é a Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana, para ler, a gente indica o novo livro da Annie Ernaux, O Acontecimento, que acaba de ser lançado pela editora Fósforo. O livro foi super aclamado lá fora e conta a jornada solitária que ela mesma, a autora, enfrentou na tentativa de fazer um aborto, quando ainda era ilegal na França. Para assistir, a gente indica o filme Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson, que é uma declaração de amor a Los Angeles da juventude dele e tem a mesma pegada autobiográfica. Mostra um quase romance entre uma adolescente e a vizinha dele 10 anos mais velha. Para ir, 2 indicações em São Paulo. A primeira delas é a exposição do Sebastião Salgado no Sesc Pompeia. São cerca de 200 imagens feitas pelo fotógrafo na Amazônia e tem até trilha sonora feita especialmente para a exposição, composta pelo francês Jean-Michel Jarre. Quem viveu os anos 80 vai lembrar desse nome. Para ir também aqui em São Paulo, tem a peça Língua Brasileira, dirigida pelo Felipe Hirsch e inspirada na obra do Tom Zé. Ela fala sobre a formação do idioma que a gente fala hoje, então você se prepare para ouvir tupi, grego, latim, até chegar no nosso português. E para terminar, a gente indica o podcast Além do Meme, que abre a 2ª temporada com a história da dancinha do impeachment e continua a investigar como é que memes mudam a vida das pessoas. É isso aí, na quinta que vem a Gama volta com novas dicas. Até lá! As afinidades entre Jair Bolsonaro e Viktor Orbán, a disputa que não cessa em torno da Ucrânia, a relação entre a tragédia de Petrópolis e as mudanças climáticas e as dicas culturais da semana da Gama Revista. Tudo isso aqui no Durma Com Essa. Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Antônio Mami, participações de João Paulo Charlot, Mariana Vick, Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde está de férias, então João Paulo Charlot vai trazer para você aqui um resumo dos principais fatos dos últimos dias. Até!